Fala galerinha do Semi-Online do Coque Floripa, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui. E vamos para a nossa primeira aulinha de múltiplos e divisores, para dar início aí à minha parte da matemática básica. Mas primeiro, é claro, eu queria agradecer você de estar aqui, galera, de confiar na gente. Eu tenho certeza que se você vier nos plantões, estudar direitinho, responder as aulas, que é muito importante, né, vai dar tudo certo e você vai com certeza atingir o seu objetivo. Vamos já direto para o nosso segundo slide, que para mim vai ser o mais importante de todas as aulas, galera. Né? Aqui vai estar o nome da aula, é claro, o nome da lista no Estudos, que para matemática, você sabe, você nunca viu nenhum professor falar algo diferente. O exercício é de grande importância. Então faça os exercícios bonitinhos, a lista vai estar bem pensadinha para você, começando do básico, né, a parte mais teórica, a parte mais braçal. Lembre que básico não é fácil, básico é base, né, galera? E depois crescendo aí em dificuldade. E é claro, o Coque 1000 da UFSC, da UDESC e da CAF, né? A tríade aí de Santa Catarina, para você se deliciar. E não pense, né, galera, que se não tiver muita coisa selecionada no começo, não cai muito. Ah, nem vou assistir essa aula, ó, nem cai nada na UDESC, cai pouca coisa na UFSC. Galera, pense bem. Primeira coisa, a prova da UFSC é bem teórica, tá? Então, perceba que até que tem bastantinho para a UFSC. E segunda coisa, é a matemática básica. É normal não cair questões exclusivas da matemática básica, tá? Mas lembre que é básica de base. Então, essas coisas que eu vou te ensinar, múltiplos divisores, conjuntos, essas coisas vão servir como base depois para todo o resto da matemática. Então, essas aulas, na verdade, são as mais importantes, né, galera? Não se engane se não aparecer muita coisa aqui. Beleza? Começamos então lá com Pitágoras, né, galera? Professor, Pitágoras? Pitágoras não é geometria? Não. Pitágoras classificou os números em várias classificações. Uma delas é a paridade. Professor, isso aí eu já sei. Vamos ver então? Número par. Número par é um número que pode ser escrito na forma 2n, um múltiplo de 2, né? Legal, professor. O que é esse n aqui? Esse n é um número inteiro, qualquer número inteiro, tá? Essa anotação em vermelhinho aqui, ó, e lembre, tudo que tiver em vermelho no meu slide, né, já vai me conhecendo hoje, né, galera? Eu vou me apresentando, mas você vai me conhecendo durante essa aula. Tudo que tiver em vermelho aqui, galera, ó, é importante no meu slide para você ter atenção. Então, o número par é um número escrito na forma 2n, em que n pertence aos inteiros. Esse símbolo que parece um ezinho é um símbolo de pertinência, né, pertence aos inteiros, que é esse símbolo Z aqui. Os inteiros é tudo que é inteiro, números inteiros, tá? Representam coisas inteiras. Legal, professor, mas vamos falar, é claro, sobre o símbolo de pertinência e sobre os inteiros, tem aulas exclusivas depois. Para eles sou eu que vou dar também a parte de conjuntos. Exemplo de número par, 8, 2 vezes 4, em que o n é 4, né? 2 vezes 4, 2n, dá 8, é um número par porque pode ser escrito na forma 2n. Outro exemplo, 14, 2 vezes 7. N vale 7, 2 vezes 7 é 14, então 14 pode ser escrito na forma 2n e por isso que é um número par. Só entendi. Depois tem umas pegadinhas para a gente brincar aqui, se prepare. Vamos lá, olha só. Número ímpar é você pegar um número par e somar uma unidade. Números que podem ser escritos na forma 2n mais 1. De novo, em vermelho aqui, para você notar em que n pertence aos inteiros. Beleza? Exemplos, ó. O 7. 7 é ímpar? Sim, porque é um par. 2 vezes 3, 6, mais 1. Professor, 19 é ímpar? Sim, porque é um par. 2 vezes 9 é 18, mais 1. 18 mais 1, 19. Então lembre, né? Sempre entre dois números pares tem um número ímpar. E sempre entre dois números ímpares tem um número par. Se você anda uma unidade, você acaba mudando a paridade do número. Legal? Vamos para umas questõezinhas legais aqui, ó. Primeira, essa é boa, hein? 4,8 é um número par. Verdade ou mentira? Professor, essa é falsa. Boa. Por que, professor, é falsa? Ó, o 4 é par, o 8 é par, todo mundo é par, então é tudo par. Não, né? Lembra que estava em vermelho, que tem que ser um número inteiro, né? Número inteiro, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 0, 1, 2, 3. Então, o n tem que ser um número inteiro. 4,8 não pode ser escrito na forma 2n, com n inteiro. Então, não é um número par, tá?
Paridade está restrita aos inteiros, lembre disso. Senhor, então quer dizer que zero não tem paridade? Falso também. Zero é um número par, galera. Tem muitas maneiras de entender isso. Primeira, o zero pode ser escrito na forma 2n, não pode? Em que n é zero. 2 vezes 0, 0. Ah, faz sentido, professor. O zero é um múltiplo de 2. Eu te falei que os pares são os múltiplos de 2. Zero é um múltiplo de 2. 2 vezes 0. Então, tá tranquilo. Outra coisa que você podia notar, se você brincar de par ou ímpar, os dois colocarem zero, quem que ganha? Ah, professor, dá empate. Eu coloco 0, você coloca 0, faz de novo. Não, né, professor? Tá? Com certeza não, galera. Se der 0, ganha quem escolheu par. Né? 0 é um número par. Não esqueça disso, por favor. Seguimos, mas vou te lembrar nas próximas aulas isso, tá? É muito cara de us perguntar se 0 é par ou não. Muita gente ia cair nessa pegadinha. Ok? E essa aqui, ó. Essa é boa. Eu tirei da UFSC essa, tá? Tirei exatamente da prova da UFSC e botei aqui no slide. Pá! Se x é par, então podemos afirmar que x ao quadrado, ou seja, x vezes x, também é um número par. Isso é verdade ou é mentira? Enquanto eu vou para o quadro aqui e penso um pouquinho, quero que você reflita sobre isso que eu te perguntei. Para falar sobre isso, eu vou escrever aqui, ó, uma anotação, tá? Rapidinho. Para mim, número par hoje vai ser P. Só para escrever mais rápido. Vou botar uma legendinha. E número ímpar para mim vai ser I. Ok? Tem umas coisas que eu queria que você lembrasse, queria que você anotasse aí. Sempre é bom você, pô, não vai assistir a aula na cama, né, com cobertura assim, vou só assistir a aula hoje, depois eu volto a dormir. Não, você tem que assistir, galera, num lugar bem sem som, concentrado, preferência de fone, né, galera, para poder falar comigo e ninguém achar que você é maluco. Isola bem o quarto e anota tudo o que eu falar, galera. Olha só. Vamos pensar na multiplicação primeiro, tá? Multiplicação. Se eu multiplicar um par vezes um par, o que vai dar isso aqui? Par vezes par, P vezes P. Isso aqui vai dar par também. Você pode testar de cabeça, quer ver? Tipo, 2 vezes 4 dá 8. Então, vai dar um número par. Ah, legal. Isso já responde a nossa questãozinha ali. Se for um par vezes um ímpar, tanto faz par, ímpar, ímpar, par, né? A multiplicação é comutativa. Legal. Par vezes ímpar, testa na cabeça, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, que é par. Então isso aqui vai dar um número par também. E se for ímpar vezes ímpar? Vamos testar aqui, ó. 1 vezes 3. 1 é ímpar, 3 é ímpar, 1 vezes 3 dá 3, isso aqui dá um número ímpar. Então essa aqui é a nossa tabelinha para multiplicação. De 2 em 2. Vamos fazer a tabelinha da soma para a gente brincar um pouquinho? Então lá vou eu. Se eu somar um par mais um par, é só você testar com um, se funcionar, funciona nesse caso, tá? Par mais par, 2 mais 4 dá 6. É um número par. Se eu pegar par mais ímpar, vamos fazer aqui rapidinho. 2 mais 3, 2 é par, 3 é ímpar. 2 mais 3 dá 5. Um número ímpar. Tá? Teste 1, se funcionar, funciona. E por último, ímpar mais ímpar. Ímpar mais ímpar, se você somar, por exemplo, sei lá, 3 mais 3 dá 6, 1 mais 1 dá 2, então isso aqui vai dar um número par. Né? Essa é a tabelinha da soma. Use as duas, tá? A gente vai usar ela, vou deixar aqui no quadro, vamos usar ela daqui a pouquinho de novo. Beleza? Então vamos voltar aqui para o slide e pense na seguinte coisa. Deixa eu guardar minhas canetinhas aqui. Aí. A UFSC perguntou, se x é par, então x ao quadrado também é par. Verdade. Se x é um número par, x vezes x também vai dar um número par. Não tem erro, galera. Né? Você pode fazer 2 vezes 2, 4, par. 4 vezes 4, 16, que é par também. Verdadeiríssima. Professor, e o zero? Lembra que zero é par também. Menos 3 é um número ímpar. Verdadeiro. Lembre, botei em vermelhinho lá. A paridade é para os números inteiros, inclui os negativos também. Professor, então quer dizer que menos 6 é par? Uhum. Menos 2 é par? Sim. Tá? Mais uma boa aqui, ó, que eu vejo muito cara de UFSC, né? Caiu uma parecida na UFSC, que é assim, ó, se uma soma de 3 inteiros o resultado é par, então todos os números são pares. Tá, então o que aconteceu? Deixa eu fazer com você aqui, venha para o quadro comigo, para a gente fazer essa brincadeirinha, olha só. Ele falou que uma soma de 3 números inteiros, o resultado deu par.
Ele perguntou, né, se todos os 3 números tinham 3 inteiros. Ele perguntou se todos os 3 têm que ser par. O que você acha? Pausa o vídeo e tente fazer, galera. Pense um pouquinho. Pense com números, tá? Eu vou fazer sem números, mas pense com números, se você quiser. É claro que se você somar 3 números pares, vai dar par, né? Mas pense, será que tem que ser os 3 pares? A resposta é não. Por quê? Se você somar 2 números ímpares mais um número par, olha o que vai acontecer. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Ímpar mais ímpar, ó, eu falei para você, ímpar mais ímpar dá par. Então, se eu pegar 2 números ímpares e somar, isso aqui vai dar um número par. Sempre faça de 2 em 2. Então, se eu pegar par mais par, a resposta vai dar par, né? Então, não precisa ser os 3 números pares para que a resposta seja par. Se você pegar 2 ímpares, tipo assim, galera, ó, 1 mais 3 e somar com 2, isso aqui vai dar 1 mais 3 é 4, mais 2 dá 6. Ou seja, para a soma dar um número par, não precisa que os 3 sejam pares. Legal? Então sempre ande de 2 em 2, seja produto ou seja soma, para você descobrir se é par ou ímpar. Seguimos o baile então, galera? Espero que tenha entendido, acompanhado o raciocínio, bem legalzinho. Então é falso, não precisa que os 3 sejam. Beleza? 2 ímpar e um par, tá ótimo. Legal, seguimos. Números primos, esses caras são muito legais, galera. Números primos, eles simplesmente instigaram as mentes mais brilhantes que já tiveram até hoje, galera, na matemática. Gauss já pensou muito em primos, Euler, Riemann, uma galera, tá? Erivaldo também. Um monte de gente top da matemática aí já pensou sobre esses caras. O que é o número primo? Todo número que assume exatamente 2 divisores naturais. Tá? E para isso, eu quero brincar um pouquinho com você aqui no quadro, né, para falar sobre a sequência dos primos. É muito importante, tá, galera? Depois a gente resolve essa daqui. Vamos brincar um pouquinho no quadro aqui. Deixa eu só apagar essa coisinha que eu fiz para vocês, já tá bom. Anotou bem. Vamos trabalhar com os primos. Primeira coisa, já vai pensando aí, ó. Enquanto eu apago aqui. Essa palavra primos vem da onde, galera? Onde será que vem esse nome primos? Será que é do cousin, né, do inglês, para quem é poliglota aí? Será que é primos de cousin, né, tipo filho da minha tia? Não, né, galera? Se você botar no Google, tá, cousin numbers, você não vai achar o que você está procurando. Isso aqui, primos, vem de prime, né, de primeiro. Primeiro o quê, professor? Calma aí, se estiver curioso, espere um pouquinho. Eu vou explicar por que prime, tá? Então, prime numbers quer dizer primo, números primos. Beleza? São os primos, prime, legal. Quem são eles, professor? Vamos começar? Comece comigo, hein? Quem são os números primos? Qual o primeiro número primo que a gente tem? O senhor é o 2. Boa, não é o 1, não fale 1, galera. O primeiro primo é o 2. Depois vem quem? Vem o 3, depois vem o 5, aí depois vem o 7, depois vem o 9, boa, 11, e vai indo, né? 13 e assim por diante. Tem quantos primos? Quantos primos será que tem? Será que acaba um dia? Nunca acaba, existem infinitos primos. Euclides já provou isso lá na Grécia Antiga, galera, então tem infinitos. Senhor, qual que é o padrão da sequência aqui, ó? Se você souber, me acha no Instagram, me segue lá e me diz, porque está valendo dinheiro, galera. Quem descobriu o padrão que gera os primos aqui, ganha muito dinheiro. Tá? Ninguém descobriu até hoje. Isso que eu falei, muito cara massa aí já pensou nisso e não descobriu ainda. Tá? Um problema em aberto na matemática. A matemática, assim como toda ciência, não é fechada, né, galera? Então tem coisa para descobrir, tem muita coisa ainda. Vamos lá. Mas o que é um número primo, professor? O número primo, como está definido no slide, é um número que tem exatamente 2 divisores. E aí o nome da aula já começa a borbulhar no seu cérebro, né? O que é um divisor? Quem são os divisores de 2? Quem são os divisores de 2? Os divisores de 2 são os números que, se eu colocar aqui embaixo do 2, a resposta é um número inteiro. Divisor é um número que, se eu colocar no denominador, a resposta vai dar um número inteiro. Vou pensar nos divisores positivos, tá? Quem são os divisores de 2? Vamos pensar. 1, porque se eu colocar 1 aqui, 2 sobre 1 dá um número inteiro, que é 2. E o próprio 2, ele mesmo. Então, por que o 2 é primo?
porque tem exatamente 2 divisores, né? Vamos pensar aqui, ó. Quem são os divisores de 3? Professor, os divisores de 3? O 3 dá para dividir por 1. A resposta 3 sobre 1 dá 3, que é um número inteiro. E ele mesmo. Opa, só tem 2 divisores? É um número primo. Quem são os divisores de 4? Mas o 4 não apareceu aqui nessa sequência que você falou. Exatamente, porque 4 não é primo. Por que não é primo? Porque ele tem mais do que 2 divisores. Quer ver? Positivos, né? Excluindo os negativos lá. O 1, o 2 e o 4, né? São os caras que dividem o 4. Ó. 4 sobre 1 dá 4, deu boa. 4 sobre 2 dá 2, deu boa. 4 sobre 4 dá 1. Então esse cara não é primo porque tem mais do que 2 divisores. Tudo bem? Lembra que eu prometi que ia te explicar de onde vem essa ideia, galera? E para isso, eu vou colocar aqui, ó, quem são os múltiplos de 2, quem são os múltiplos de 3, os múltiplos de 4, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6. Rapidinho aqui, a gente vai escrever essa sequência desses múltiplos, tá? Vamos lá? Vem comigo. Professor, então divisor é quem divide, e múltiplo? Múltiplo é algo grande, vai multiplicar. Quem são os múltiplos positivos de 2? 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Nunca acaba. Quem são os múltiplos de 3? 3, 6, 9 e por aí vai. Nunca acaba. Né? São os múltiplos positivos nesse caso. Múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16 e por aí vai. Nunca acaba. Múltiplos de 5? Rapidão. 5, 10, 15, 20 e por aí vai. Múltiplos de 6, acabou, 6, 12, 18 e vai por aí, nunca acaba. Show! Olha da onde vem a ideia de primos, que coisa legal, galera. É primo de Prime, né? Primeiro, igual o Optimus Prime do Autobot, né? O primeiro Autobot de todos. Legal, professor. Interessante. O 2 é primo, por quê? É a primeira vez que ele aparece nessa sequência. O 3 é primo? Sim. Prime, primeira vez que o 3 aparece. O 4 é primo? Não. Por quê? Ele já apareceu aqui, ó. Então não é a primeira vez que ele aparece na sequência dos múltiplos, né? Que legal, professor. O 5 é primo? Sim. Não apareceu o 5 mais nenhuma vez. Ó. O 6 é primo? Não, porque o 6 já apareceu 2 vezes até, olha só. O 6 não é primo. Então é primo de primeiro. E o mais legal dos primos é que os primos eles são os átomos dos números, né, galera? Isso é uma coisa mais legal sobre os primos. Todo o número composto, que é justamente o oposto de primo, né? O composto são os números que têm mais do que, por exemplo, o 4, tem mais do que 2 divisores, é um número composto. Todo número composto você pode fatorar em primos. Esse é o teorema fundamental da aritmética. Ó. Por exemplo, o 4. O 4 eu posso fatorar ele em 2, depois dá por 2, que dá 1. Então, o 4 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 2. Não pode? Então, o 4 pode ser 2 ao quadrado. Todo número eu consigo fazer isso. Todo número composto eu consigo fatorar em números primos. Por isso eles são tão importantes, né? E de uma maneira única, beleza? Seguimos o baile então, vamos para o nosso slide para fazer uma questãozinha. Olha que legal essa, bem cara de UFSC também. Se em uma soma de 2 números primos o resultado for ímpar, então o menor deles é 2. Se uma soma de 2 números primos o resultado for ímpar, então o menor deles tem que ser 2. O que você acha disso, galera? Vamos pensar o seguinte, pense comigo aqui, ó. Venha para o nosso slidezinho e pense. Ele falou que tem, deixa eu apagar uma coisinha aqui. Vou apagar isso aqui, ó. Quando você pode pensar na questão, pensar, será que é verdadeira, será que é falsa? Ele falou que está somando 2 números primos e o resultado está dando um número ímpar. Beleza. Está somando 2 primos e o resultado está dando um número ímpar. Podem ser 2 ímpares aqui, galera? Se eu somar ímpar mais ímpar, a resposta vai dar ímpar? Não vai. Ímpar mais ímpar dá um número par. Qual que é o único jeito de uma soma de 2 números resultar num número ímpar? Exatamente. É se um deles for um número par, P de par, e o outro for um número ímpar.
Para que a soma dê ímpar, um tem que ser par e o outro tem que ser ímpar. E agora pense comigo, qual que é o único número primo que é o número par? Deixa eu botar par aqui. Deixa eu botar ímpar aqui para você não confundir, galera. Ímpar. Qual que é o único número primo que é par? Boa, é o 2. Olha a sequência. O 2 não só é o menor primo, como também é o único primo que é par. Porque se os primos têm que ter exatamente 2 divisores, todos os outros números pares, exceto o 2, vão ter mais do que 2 divisores. Porque número par é um número que é um múltiplo de 2. Né? Tranquilinho? Então essa questãozinha, galera, com certeza vai ser verdadeira. Se a soma de 2 números primos está dando o ímpar, um tem que ser par e o outro tem que ser ímpar. Se um deles é par, só pode ser o 2. Foi questão de UFSC já isso, hein, galera? Então, atente-se bem. Seguimos, então. Números compostos, eu já falei o que é. Números compostos são os que não são primos, né? Os inteiros que não são primos, que podem ser decompostos. Vou fazer uma decomposição em fatores primos. Por exemplo, o 6. Eu posso fatorar, dá por 2, que dá 3, e dá por 3, que dá 1. Acabamos de fazer a nossa fatoração, ó. Peguei o 6 e escrevi como 2 números primos multiplicados. 6 é 2 vezes 3. 10 é primo ou composto? É composto. Então, pelo teorema fundamental da aritmética, o professor tem que saber isso. Que esse é um nome? Não precisa. Estou falando só para dizer que eu sei. Tá? Pelo teorema fundamental da aritmética, eu posso decompor esse cara aqui em primos. Ó. Dá por 2, que dá 5. Dá por 5, que dá 1. E fechou. Belezinha? Seguimos o baile. Números primos entre si, galera. Isso é legal. Caiu na UFSC em 2020.1. Questão boa aí, galera. Então, atente-se a essa definição. Olha só. Números primos entre si são os números que possuem um único divisor comum. O único cara que divide os dois ao mesmo tempo é o número 1. Senhor, como assim? Pega o 7 e o 16. O 7 dá para você dividir por 7 por 1. 7 é o número primo. O 16 dá para dividir por 2, por 4 e por 8. Mas por que o 7 e o 16 são primos entre si? Porque eles não compartilham nenhum divisor, exceto o número 1, que é o divisor universal. Divide todo mundo. Né? Então, professor, o 7 e o 16 são primos? O 7 é primo, o 16 não. Mas o 7 e o 16 são primos entre si. Olha só o 6, o 35 e o 121. São primos? Primos não. Primos tem que ter exatamente 2 divisores. Mas esses 3 caras são primos entre si. Por que primos entre si? Porque compartilham um único divisor. Ó, o 6 dá para dividir por 2 e por 3. O 35 dá para dividir por 7 e por 5 e por 1. Né? O 6 também dá por 1. O 121 dá por 11 e por 1. Então esses caras só compartilham o único divisor que eles compartilham 1. Então são primos entre si. Quer mais exemplos para a gente ver isso? Ó? Igualzinho, eu botei muito parecido a cada UFSC que eu selecionei lá. Os números, só mudei os números, tá? Os números 35 e 121 são primos entre si. O que você acha? Primos eles não são. Mas será que são primos entre si? O que você faz? Você pega eles e fatora em primos. Dá por 5, que dá 7. Dá por 7, que dá 1. Né? Só você vai dividindo. Então, ó, o 35 é decomposto dessa maneira. O 121 divide 2 vezes por 11. Você achou algum fator comum aqui? Entre esses carinhas? Ops. Você achou algum fator comum aqui? Não tem nenhum, professor. Então esses caras são primos entre si. O único divisor comum entre eles é o 1. Beleza? Então, verdadeiras, são primos entre si? Sim. Mais um exemplo para a gente acabar, olha só. 35 e 84 são primos entre si? Primos não são. Mas será que são primos entre si? Vamos fatorar eles. 35 dá para dividir por 5, que dá 7. Dá por 7, que dá 1. E 84 dá por 2. Começa pelo menor e vai aumentando esse ideal. Dá por 2 de novo. Agora dá por 3. E agora dá por 7. Pense um pouquinho agora. Será que esses caras aqui são primos entre si, o 35 e 84? Professor, não são nem primos e muito menos primos entre si. Por quê? Porque compartilham o 7. Ó. 84 dá para dividir por 7 e 35 também dá para dividir por 7. Só seriam primos entre si se o único divisor comum fosse o 1.
mas o 7 é também, então é falso. Não são primos entre si. Tranquilinha a definição? Beleza? Se cair de novo, espero que você acerte, galera. E vamos para os critérios de divisibilidade. Galera, aqui eu vou passar rápido, tá? Porque essa parte, né, você não precisa decorar todos que eu vou falar. Tem os principais. Por exemplo, quando que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Né? Quando termina em um número par. Por exemplo, 20, 18, esse cara gigante aqui. Se terminar no número par, esse cara é par. E dá para dividir por 2. Que é a definição de par, né, galera? Entendi, professor. Esse é bom. Se fosse para escolher um para lembrar, eu escolheria esse daqui. É o que mais aparece. Quando que um número é divisível por 3? Quando você somar os algarismos e essa soma for divisível por 3. Professor, como assim? Pega esse número. Ó. Exemplo é a melhor coisa que tem para aprender. 3.124. Será que dá para dividir por 3? Você pode testar. Divisão euclidiana, chavezinha. Uma chavezinha? Podia testar pela chavezinha. Mas é muito mais fácil somar os algarismos. Se eu somar 3 mais 1 mais 2 mais 4, vai dar 10. 10 dá para dividir por 3? Não dá. Como 10 não dá, todo número anterior também não dá. Gostei, professor. Mais um, ó. 4.311. Dá para dividir por 3? Soma os algues. Algues é íntimos para algarismos. Somei os algues. 4 mais 3 mais 1 mais 1 deu 9. 9 dá por 3? Então o grandão também dá. Professor, que legal, útil, hein? Muito útil. Tá? Divisibilidade por 9. Vamos ver. Essa é boa também, eu coloquei aqui, coloquei só as top, tá? A por 9 eu coloquei porque é muito parecida com a do 3. É só você somar os algarismos e ver se esse cara dá por 9. Eu peguei esse número. 5.670. Somei todos os algues, deu 18. 18 dá por 9? Sim. Então o grandão também dá. Legalzinho esse também, professor. Olha um outro grandão aqui, ó. Somei todos os algues, deu 17. 17 dá para dividir por 9? Não dá. Então o grandão também não dá. Tá? Belezinha? Seguimos o baile. Divisibilidade por 10. É só terminar em 0. Tá? Bem tranquilo. Belezinha? Show de bola. Terminar em 0, né? Essa é mais fácil. Agora tem uma top que eu queria te mostrar aqui, que é essa divisibilidade por 7, galera. Essa aqui, sempre assim, foi meio ruinzinha, tá? Essa por 7 sempre foi meio ruinzinha. Mas aí, teve um gurizão, né, um gurizão, 2019, o nome dele é Chika Ofili, tá, 12 anos. Ano passado, esse carinha, né, ele nasceu na Nigéria, mas estudava no Reino Unido. O professor botou uma tarefinha para ele falar, tarefinha sobre critérios de divisibilidade. Ele foi lá e inventou um critério de divisibilidade por 7. Olha que interessante, galera. Né? Por exemplo, ó, 532. Como é que eu descubro se ele dá por 7 ou não? Olha o que o menino descobriu. Tá? Você pega o último algarismo, multiplica por 5 e soma com o restante do número. Né? Separa o último algarismo do número todo, multiplica por 5 e soma. Ó, deu 63. Esse resultado você olha, 63, dá para dividir por 7? Dá. Então, o número todo também dá. Pô, professor, que legal. Então, é só pegar o último algarismo, multiplicar por 5, somar com o restante, e se eu olhar esse carinha, o resultado, ele der por 7, o grandão também dá. Exatamente. O menino descobriu. Até tem outros critérios, tá? Tem vários. Mas eu coloquei esse daqui, primeiro pela história, que é muito interessante. 12 anos o menino, né, galera? E funciona mesmo, tá? Foi demonstrado depois. E segundo, porque eu achei realmente o melhor. Os outros são bem ruins. A maioria tu tem que subtrair alguma coisa. Aqui é só somar e multiplicar por 5. Multiplicar por 5 é muito fácil, né? E somar também é tranquilo. Mais um exemplo. Ó. Eu peguei os exemplos do artigo do menino, tá? Depois um matemático ajudou ele a escrever o artigo bonitinho. Olha que legal. Esse carinha aqui, ó. Esse número. Será que dá para dividir por 7? Você pega o último algarismo, soma uma unidade e multiplica por 5. Né? Somou. Deu 329. Professor, esse número eu não sei se dá por 7 ainda. Você faz de novo. Soma uma unidade e multiplica por 5. Separa o da unidade, multiplica por 5. 32 mais 45 dá 77, que dá por 7. Então o número todo também dá. Olha que interessante, né? Bem legalzinho esse método. E aí, para acabar a aulinha de hoje, a última coisa que eu vou falar
é quantos divisores possui um número. Se eu pegar o 6, né, e olhar os divisores do 6, ó, 1, 2, 3 e 6. Ele vai ter 4 divisores naturais, certo? Se eu perguntar os divisores inteiros do 6, e aí? Cada um vai ganhar um negativo. Por exemplo, se o 1 é divisor de 6, menos 1 também é. Se o 2 é divisor de 6, menos 2 também é. Se o 3 é, menos 3 também é, assim por diante. E acaba duplicando. Tá? Então, se eu te perguntar os naturais, são só esses caras. Os inteiros sempre vai duplicar. Beleza? Vai ser sempre o dobro. Mas se eu pensar num número muito grande, professor, como é que eu poderia calcular os divisores para finalizar a aulinha? Por exemplo, ó, 220. Como que eu poderia calcular quantos divisores tem o 220? Está escrito no slide, né? Mas a regra é a seguinte, ó. Você pega esse cara e você fatora em primos. Pode fatorar. Dá por 2, 110, dá por 2, dá por 5, dá por 11. Fatora e escreve como uma multiplicação de fatores primos. Ó. 540 vai dar 2 vezes 2 vezes 5 vezes 11. 2 ao quadrado vezes 5 vezes 11. Olha o que está escrito aqui em cima. Você pega cada expoente da fatoração em primos, cada expoente, né, soma uma unidade e multiplica tudo. Pegou a ideia? Pega cada um desses expoentezinhos aqui, soma uma unidade e multiplica tudo. Olha que louco. Né? Esse cara vai dar 12. Quer dizer que esse cara grandão tem exatamente 12 divisores naturais. Se fossem inteiros, para cada um que é natural, ia ganhar um negativo lá. Ia espelhar. Né? Então teria 12 naturais e 24 o dobro de divisores inteiros contando os negativos também. Tá? Tranquilinho. Isso já caiu na UFSC, a CAF, então é importante saber. Fatora o número, pega os expoentes, soma uma unidade e multiplica. Deu boa, você vai encontrar quantos divisores tem. Galerinha, essa foi a nossa aulinha de hoje, nossa introdução a múltiplos divisores. Até a próxima aula. Valeu, abraço, fui!